A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Bom dia para vocês que estão acompanhando a TV Câmara Campinas. Agora será realizada aqui no plenário a 47ª audiência pública, que será presidida pelo vereador Luiz Rossini. A audiência, o principal tema, será debater a revisão do decreto que regulamenta a instalação dos chamados parklets aqui na cidade de Campinas. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Bom dia. Dando início à 47ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas, eu quero dar as boas-vindas a todos. Essa audiência que foi marcada para discutir, propostas de alteração do decreto 19.782, de 8 de fevereiro de 2018, que regulamenta a instalação, o uso de extensão temporária de passeio público denominada parklets. Eu quero anunciar e agradecer a presença dos vereadores Paulo Gaspar e do vereador Marcelo Silva, presentes nessa audiência pública, e também já anunciar aqui a mesa dos trabalhos que vão com os representantes da prefeitura e também da sociedade que vão debater esse assunto. Então, conosco a Carolina Baracá Lazinho, que é a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, Ayrton Camargo e Silva, o presidente da INDEC, a Mariana Sanedra Pfitzner, diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente da INDEC, a Karina Silva Cury, vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, representando no ato o João Verde, que é o presidente do CMDU, e o arquiteto Rui Marô, engenheiro Rui Marô, representando aqui a sociedade ali presente também. Quero anunciar a presença do Abílio Pereira, que representa neste ato a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flose, a Tereza Penteado, do Resgate Cambuí. Agradecemos a presença e manifestamos nosso sentimento pela passagem do Edgar. E do Gustavo Magione, advogado da Brasel, Renato Iga, também diretor da Brasel. Nós estamos aguardando os representantes da CETEC, a quem chegar, a gente anuncia. Só para dizer o formato da audiência pública, a equipe técnica da INDEC aqui presente também, nós vamos inicialmente fazer uma exposição pelos representantes da mesa, começando pela fala da secretária de Planejamento, depois o presidente da INDEC. Anunciar aqui a presença do vereador Arnaldo Salvetti. Na sequência, teremos uma exposição dos estudos que estão sendo feitos para a alteração do decreto. Depois, passamos a palavra para o representante do CMDU, para o Rui Marô. Na sequência, os vereadores presentes que quiserem fazer uso da palavra para questionar, complementar informação. E depois dos vereadores, a gente abre para os cidadãos presentes. Dependendo do volume de manifestação, questionamentos, a gente, em bloco, se tiver questionamentos, a gente interrompe, devolve para a mesa para fazer as respostas e a gente poder tornar essa audiência pública bastante produtiva. Nas intervenções, a gente vai tentar estabelecer aí um tempo que é o normal que a gente usa nas audiências públicas, de 3 minutos, para quem quiser fazer uso da palavra, procurando ser objetivo, sucinto, e ficar focado no tema.
A proposta dessa audiência pública é podermos discutir, debater com a sociedade a regulamentação e a utilização de um instrumento urbanístico que está presente em todas as grandes cidades do mundo. Eu sou da capital, nascido lá, né? Em São Paulo tem muito disso, mas é um instrumento que pode ser utilizado de uma forma que ofereça espaços de lazer, convívio na sociedade, principalmente nos locais que haja mais concentração de pessoas. Mas é importante saber como fazer isso minimizando impactos que eventualmente possa causar. Queremos conhecer como o governo, INDEC, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, CETEC, né, está pensando na regulamentação, na alteração do decreto de regulamentação, colher opiniões, sugestões, críticas para aprimoramento da proposta. Ao final, né, se isso for algo importante, necessário, benéfico para a cidade, obviamente que a gente tem que apoiar. Então, essa audiência pública tem esse condão, né, discutir e, obviamente, colher sugestões, se for um caso de aprimoramento. Além das pessoas que estão presentes nessa audiência, quem está nos assistindo pela TV Câmara, se quiser encaminhar algum questionamento, alguma sugestão, pode fazê-lo pelo Facebook da TV Câmara, mandando também e-mail, através do link disponível na capa do site do www.campinas.sp.leg.br. Acessando o site da Câmara, ali você tem como chegar até a audiência pública e encaminhar aí os seus questionamentos e sugestões. Então, feito essa breve introdução, eu já quero começar aqui passando a palavra para a nossa secretária Carol Baracá, para que ela possa fazer as suas considerações. E obrigado pela presença, secretária. Obrigada, vereador Rossini. Em nome dele, eu cumprimento todos os que estão presentes aqui na mesa e aos vereadores também. Muito obrigada por ceder esse espaço da gente discutir um assunto tão importante para a cidade, né? E também quero, né, dar um bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí pela TV Câmara. Eu acho que é importante a discussão. E isso mostra um pouquinho o que o governo Dário está trazendo, né? É um decreto, mas a importância da gente discutir junto com a sociedade, discutir junto com a Câmara, um assunto que é um instrumento importante na qualificação desses espaços públicos, né? Então, a partir do momento que a gente regulamenta e altera o decreto que hoje já existe dos parklets, é o momento da gente realmente de rediscutir essa importância dessa requalificação desses espaços públicos, na qual a gente começa a trazer mais gente a circular, mais pessoas a utilizar essas áreas e trazer, inclusive, uma vivência para esses locais, né? Eu estava até conversando com a Ayrton aqui, né, Ayrton, que é importante essa união entre as secretarias, né, e autarquias, INDEC, Desenvolvimento Econômico, CETEC, Planejamento, que a partir do momento que as secretarias se unem para discutir um propósito de implementar o Parklet, que a Mariana vai fazer a apresentação do que nós estamos alterando no decreto, isso faz com que a construção disso tenha uma eficácia e uma qualidade na requalificação dessas áreas, né? E que a gente possa avaliar os impactos que isso pode trazer ou não. Então, o intuito aqui é a gente apresentar o nosso grande projeto, que é a Rua da Gente. Por isso que a gente deu esse nome, justamente porque são as pessoas que utilizam esses espaços, né? E dentro de um projeto maior, né, que nós estamos discutindo, inclusive a requalificação do centro, né, com o Arnaldo Salvetti, juntamente com as comissões aqui internas e externas, junto com a SIC e outras entidades de classe, é importante a gente ter esse instrumento de Parklet justamente dentro de uma requalificação da área central. Então, tudo é um processo
que nós estamos construindo em conjunto e que, com certeza, essa audiência vai ter muitas considerações, contribuições que a gente possa observar e implementar no novo decreto que a gente está regulamentando. Tá, ok? Então, aqui eu fico à Secretaria à disposição. Muito obrigada, Rossini, por ceder o espaço para nós. E temos certeza que essa audiência a gente vai trazer grandes contribuições. Tá? Muito obrigada e uma boa manhã aqui de trabalho para todo mundo. Obrigado, secretária. Quero também anunciar que está conosco na mesa aqui, Dirceu Pereira Júnior, que é diretor técnico operacional da CETEC, representando o presidente da CETEC, André Assad, e com ele também o Rodrigo Caetano dos Santos, que é gerente da CETEC. Obrigado. Matheus também aqui da Brasel, e o vereador Arnaldo Salvetti conosco também aqui na mesa. Então, eu passo agora a palavra para o presidente da INDEC, o Ayrton. Bom dia a todos, vereador que preside essa sessão. Agradeço o convite, em nome de quem também cumprimento aqui todos os membros presentes aqui nessa sessão. Queria trazer também o cumprimento do secretário Vinícius, a quem eu represento aqui, trazendo a palavra também da Secretaria e também da INDEC. Eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa visão urbanística que tem norteado os princípios de gestão da INDEC. Todos nós vivemos as profundas transformações que as cidades brasileiras sofreram a partir dos anos 70, onde o sistema viário deixou de ser um lugar de convívio, um lugar de fruição, um lugar de ambientação das cidades para se transformar em estruturas de circulação de trânsito. E trânsito esse cada vez mais pesados, mais intensos e, por que não dizer, cada vez mais violentos também, onde o acidente de trânsito é a expressão desse conflito do uso da via. E nós começamos a ver, ao longo dos anos, da década de 70 para cá, as calçadas diminuindo cada vez mais para acomodarem cada vez mais veículos, árvores sendo destruídas para virarem acesso para casas que viraram estabelecimentos, e ao fim de uma década a gente passou a não se encontrar, a não se identificar mais com esses espaços urbanos que ficaram totalmente degradados e que priorizaram os modos motorizados de circulação, né, em detrimento da rua, quase como um espaço de continuação das nossas casas, né? As praças deixaram de ter bancos, de ter jardins, e aí a população foi se afastando dos espaços coletivos. E quando a população sai dos espaços coletivos, aí vem a violência, vem a depredação, vem a marginalidade, que é tudo aquilo que a gente não quer para uma cidade saudável, para uma cidade que se diz vanguarda da tecnologia. A gente teve, a partir dos anos 70, e, de novo, Curitiba é uma cidade muito emblemática, né? As primeiras experiências de reconquista do espaço público para o cidadão, né? Espaço público que deixou de ser de circulação, mas para ser lugar de estar. E são, dentro dessas visões assim, de uma cidade priorizando o encontro, o convívio, a fruição, a vivência saudável e, por conseguinte, uma imagem urbana também de saudável, é que a INDEC tem norteado a sua visão. Então, nós entendemos que devam ter prioridade, sim, o pedestre, os modos não motorizados, o transporte coletivo, e essa atuação que tem marcado a atual gestão da Secretaria dos Transportes, e a INDEC é absolutamente coordenada com essa visão. Nós entendemos que essa discussão do Parklet é uma discussão que se insere totalmente nessa visão de cidade saudável, que pode, através de uma intervenção relativamente simples, bem dosada, com bastante embasamento, com bastante participação, fazer com que o espaço público seja reconquistado pelo cidadão. Então, acho que essa discussão aqui em Campinas é muito rica, é muito importante, é muito oportuna. A nossa diretora Mariana fez uma pesquisa muito interessante de experiências de uso da via nessas condições, onde a via ela se torna um prolongamento, né, desses espaços de vivência. Então, essa rede, né, estrutura de circulação para o pedestre saudável, praças, calçadas mais generosas, arborização, ciclovias, melhoria do transporte público. A gente acredita que tudo isso junto vira a página dessas cidades brasileiras que desde os anos 60, 70 se converteram em espaços para a circulação do automóvel, congestionamento, poluição e acidentalidade. A gente sabe que não é numa gestão que você muda isso.
A gente só muda se isso for um valor coletivo, se a população quiser isso. Então, a gente, como secretaria, como INDEC, como órgão público da administração, está atuando em cima desses pressupostos. E é uma visão que a gente vem compartilhar com vocês, porque o poder público sozinho não consegue a transformação. Essa transformação tem que ser uma transformação cultural, tem que ser uma demanda da sociedade, se a sociedade entender que a rua deve ser para o cidadão, e não para o automóvel, para a poluição, para a violência e para a degradação. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade e passo a palavra aqui para o nosso presidente. Obrigado, presidente. Então, como combinamos, eu já vou passar a palavra para a Mariana, né, que é diretora de projetos estratégicos e cidade inteligente da INDEC, para ela poder fazer a sua exposição. Depois a gente continua com a mesa aqui. Bom dia, senhores. Cumprimento a mesa em nome do vereador Rossini. Cumprimento a todos que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos assistindo. Vale destacar que esse projeto dos parklets, ele surgiu no contexto do programa de aceleração da economia, promovido pelo senhor prefeito, com o objetivo de trabalharmos, né, na revitalização dos espaços públicos, sobretudo do centro, da área central. E ele foi inicialmente embasado no programa Ruas de São Paulo, porém ele foi assumindo um perfil de um programa de aceleração e simplificação para quem quiser dar entrada no estabelecimento de parklets no seu negócio, né? Então, eu vou apresentar aqui as modificações que propusemos, né, em relação ao decreto que hoje existe, e após isso, nós gostaríamos de receber as contribuições dos senhores com o intuito de atender às demandas da sociedade e termos, de fato, a execução da política pública, que é o que nós queremos. Eu destaco aqui, vou colocar a apresentação, eu destaco aqui os trabalhos, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da INDEC, da CETRANSP, da CETEC, da Secretaria Municipal de Justiça e da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Nós tivemos algumas discussões que engendraram a apresentação que farei aqui para os senhores. O nosso objetivo com esse decreto é criar um sistema de incentivo e também de requalificação urbanística para os chamados parklets, que são extensões de calçada, e também nós possibilitaremos aqui que sejam feitas esses tipos de intervenções nas praças públicas, tá? Então, é realmente trazer o embelezamento da cidade, cumpridas, evidentemente, algumas regras, porém, a ideia é flexibilizar em relação ao que hoje existe e tornar menos burocrático o processo, né? Os principais critérios, né, que embasaram o nosso estudo e, conseguintemente, esse decreto, são trazer a humanização das ruas, né, possibilitar a instalação de parklets em ruas de velocidade máxima de 40 km por hora, e, preferencialmente, estabelecimentos que funcionem de noite, né? Quais são os benefícios que nós visualizamos com essa propositura? Alta frequência na circulação de pessoas, fazer com que a calçada seja um ambiente de estar, inibir a criminalidade, trazer contribuição econômica na cidade, e nós vamos falar um pouquinho disso quando eu elucidar melhor o sistema de incentivo que nós estamos propondo aqui. Oferecer segurança, né, como o presidente Ayrton bem colocou, a partir do momento que nós ocupamos a rua, que é da gente, nós inibimos uma série de ações de criminalidade e termos mais ruas movimentadas. As principais diferenças do novo decreto em face do atualmente vigente, né, é um sistema de incentivo com isenção de taxas por 9 meses, né, prorrogáveis por igual período, a simplificação do processo de peticionamento, que será 100% digital. Então, dentro do programa de desburocratização do prefeito, todos os serviços estão migrando para serem digitais, né? Com este não será diferente. Análise do croquis e foto dos materiais a serem utilizados. Ele reduz a velocidade das vias permitidas de 50 para 40 km por hora e institui o uso em praças públicas, né, utilizando um conceito de praça de alimentação.
estabelecendo materiais, né, para o uso do espaço do parklet, que eu já vou descrever melhor aqui. Então, aqui nós conseguimos visualizar, os senhores estão conseguindo, né? Acho que está bom a letra, mas as diferenças do atual para o que nós estamos propondo. Então, fizemos essa comparação, tá? Nesse caso específico, o decreto aqui, ele tanto considera as vias quanto também as praças públicas. Então, será possível fazer esse tipo de intervenção, que vale destacar, é temporária, né, em vias e praças públicas. Sobre o estabelecimento pode, né, fazer a petição solicitando 100% digital essa petição, cumpre destacar, mas solicitando o estabelecimento do parklet, né, a instituição pode fazer isso, a empresa, né, que assim o desejar, ou o poder público também pode sugerir ruas, e a gente já tem um estudo prévio nesse sentido, né, segundo a sua deliberação. Então, é algo que tanto o interessado pode sugerir, como também o poder público pode, com base em estudos, né, que já foram previamente feitos, sugerir também, deliberar sobre as vias em que pode estabelecer esses parklets. Acerca da documentação, né, necessária, a minuta que nós propusemos, ela reduz a burocracia a partir do momento que ela solicita, né, um croquis, solicita fotos, né, e vamos dar ênfase na análise do ponto de vista da via, do projeto urbanístico. Então, é importante destacar isso. Um dos motivos pelos quais se busca esse sistema de incentivo não é só para retomar a economia e possibilitar que mais estabelecimentos tenham o parklet, mas também trazer isso como instrumento de embelezamento e uma intervenção urbanística positiva para a nossa cidade, né? A questão, né, de se 2 ou mais estabelecimentos quiserem fazer no mesmo local na praça pública, e aí o desempate é feito por sorteio público, isso já é assim no decreto atual e permanecerá no novo decreto. Sobretudo, vale destacar que nós trazemos também, além da figura da calçada, a da praça pública também, onde esse tipo de situação, de intervenção poderá ocorrer. Então, nós estamos aqui substituindo a planta pela apresentação de croquis, né? A questão da fixação do solo, ela permanece, né, por questões de segurança. Vale destacar que nós estamos aqui colocando os materiais desse tipo de intervenção, que é madeira e aço, para fazer os parklets, no caso de extensão de calçada, né? E a proibição de instalação permanece, né? E eu acho que é por isso, um dos motivos pelos quais a INDEC está bastante envolvida nesse projeto é para verificar o viário. Então, existirá ainda a proibição para instalação em vagas especiais, por exemplo, zona azul. A instalação será em vias de até 40 quilômetros por hora e uma inclinação de até 8,3%, como também a inclinação é válida no decreto de hoje, para que a gente mantenha as questões de acessibilidade. Acerca da proteção, continua as normativas sobre proteção, né? Estabelecendo em toda a extensão, né, estando contida nas faces que estão voltadas para o leito carroçável, né, e estabelece uma altura mínima de proteção de 1,20 m com acesso apenas pelo passeio público, tá? Sobre as atribuições da INDEC e da CETEC, então, a INDEC tem atribuição de análise junto com a CETEC, e a CETEC de deliberação e de fiscalização, segundo o que nós colocamos aqui. Sobre prazos, né? O estabelecimento tem hoje até 90 dias, né, para colocar o seu equipamento, o seu parklet, e o prazo de permissão de uso por no máximo 3 anos, e nós não estamos estabelecendo prazo nesse novo decreto, tá, para você inserir o seu equipamento, o seu parklet.
Também a questão da placa informativa, né, existia a necessidade de colocar uma placa com os dizeres: esse é um espaço público acessível, é vedado em qualquer hipótese sua utilização exclusiva pelo mantenedor. E nós tiramos, né, essa placa, embora continue sendo público, tá, o parklet, a extensão da calçada. Sobre acerca do descumprimento, em havendo descumprimento ao disposto no decreto, existe hoje, né, um prazo de 72 horas para restabelecimento das características originais da via, e no decreto, na minuta que estamos montando, até 7 dias para restabelecimento das características originais da via, em caso de solicitação pela Prefeitura. Perdão. Hoje, determina-se que, em caso de descumprimento do termo de permissão, o interessado vai ser notificado em até 5 dias úteis para comprovar a regularidade do serviço. Aqui nós estamos colocando 7 dias úteis para correção dos problemas apontados, né, no caso pela CETEC. E, se não houver o cumprimento, ele terá 7 dias úteis para remover a extensão temporária e o mobiliário do solo público, tá? A questão da isenção, que é bem interessante. Hoje não há isenção, né? Não há um sistema de incentivo, e nós aqui estamos propondo esse sistema de incentivo de não pagamento de taxas por 9 meses, prorrogáveis por igual período mediante justificativa. E os materiais desse parklet, né, desses parklets, no decreto atual, esse material ali não é estabelecido, e nós aqui estamos colocando que deverá ser de aço e madeiras adequadas para utilização em áreas externas, justamente objetivando que a gente tenha as figuras que eu coloquei inicialmente nessa apresentação, e uma cidade urbanisticamente mais bonita. Aqui estão os créditos dos que participaram, né, da elaboração dessa propositura inicial. E aqui também está os créditos dos técnicos da INDEC. Eu agradeço aos que estão presentes aqui, que nos ajudaram, e os que estão nos assistindo, que nos ajudaram na estruturação deste trabalho. E, nesse sentido, agradeço a atenção e me coloco à disposição para responder aos questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Mariana, pela exposição. Então, conforme combinamos, seguindo aqui os participantes da mesa, passo a palavra para o Dirceu Pereira, representante da CETEC, para suas considerações. Bom dia, vereador Rossini. Bom dia a todos que compõem a mesa e a todos que estão presentes aqui no plenário. É muito importante essa discussão, porque parklets já existem há muito tempo no mundo todo, né? Grandes capitais, grandes metrópoles e até pequenas cidades. Em Brotas, aqui no interior de São Paulo, tem mais de 20 parklets espalhados pelo centro da cidade, e isso movimentou a parte turística da cidade com uma grandeza bem maior, porque uma cidade pequena, os bares e restaurantes são pequenos, e o parklet passou a ser uma extensão desse benefício aí para os bares poderem trabalhar, né? Poços de Caldas também, mais de 10 anos eu conheço os parklets de lá. Quanto ao que foi apresentado aqui, eu tenho 2 observações a fazer. Para as praças do município de Campinas, existe uma resolução proibindo qualquer tipo de novas instalações de acordo com uma solicitação do Ministério Público. Então, precisa ser construído junto ao Ministério Público que isso possa vir a cair, essa resolução, né? Até para atender a parte urbanística e movimentar as praças que hoje estão tomadas por pessoas que ficam lá, moradores de rua, tal. Isso resolveria esse problema com essa movimentação. Quanto à isenção, a CETEC cobra um preço público determinado por lei para o uso do solo público. Então, eu não vejo como isentar por período nenhum, porque isso é estabelecido por lei. Esse preço é renovado todo ano no mês de janeiro e publicado em Diário Oficial. O preço que se paga por uma mesa e 4 cadeiras é R$ 53,00 por mês. É um valor, para um bar e restaurante, eu acho com facilidade de pagamento. Então, eram essas minhas observações, pelo que foi falado aqui. Dirceu, Rossini, poderia só pôr um adendo?
A única coisa que eu acho, Dirceu, é uma mesa R$ 53,00 e pouco. Só agora, se você pôr 10 mesas, são R$ 530,00. Uma das coisas que eu venho debatendo para rever a questão desse preço das mesas. Acho que teria que ter uma situação para poder melhorar para os bares e restaurantes. A segunda questão, eu acho que essa discussão, eu também acho que não pode ser gratuito, porque não fere a lei da CETEC, mas pode ser um preço justo, debatido justo, que possa, inclusive, já ter as mesas e cadeiras, de repente, isenta em cima do parquilete, né? Então, são só para estudar, né, para a gente poder... É que o parquilete vai ter, no máximo, 2, 3 mesas, né? O parquilete é uma extensão da frente daquele estabelecimento comercial e não vai ser maior que isso, por isso que não... Acho que o preço é compatível. Então, mas, em vez de cobrar a mesa, cobra só o espaço, então, um valor simbólico, né, porque eu acho que é importante o parquilete para a cidade e para os comerciantes, até porque essa discussão, Dirceu, vem lá de trás, quando eu era presidente, e passou pelo Matheus, pelo Gustavo, pelo Abrazel, a discussão dos parquiletes como um espaço de extensão por questão do Covid, né, para poder os bares ter uma extensão de não aglomeração. Então, eu acho que poderia repensar, ter a taxa, mas abrir mão ou da mesa ou da taxa no parquilete. Perfeito. Eu quero também agradecer a contribuição do Salvetti. Eu acho que esses pontos a gente está anotando. Obviamente que o objetivo da audiência pública é exatamente esse, né? Identificar necessidades de adequação à proposta, que ainda é uma proposta, é uma construção, né? Ela não está ainda, não tem nem minuta pronta, formatada. Mas a questão do preço público está notado, depois a gente pode, ao final, fazer algum encaminhamento. Eu passo a palavra agora para a Karina Cury, né, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, para que ela possa também fazer suas manifestações. Bom dia a todos. Saindo áudio? Bom dia a todos. Cumprimento o vereador Rossini, em nome de todos os demais vereadores. Também cumprimento minha amiga, a secretária Carolina Baracá, em nome representando os demais representantes da mesa. O engenheiro Rui Marô, qual representa aqui a sociedade. O CMDU discutiu, na época do decreto, algumas questões, mas a gente não emitiu nenhum parecer na época, né? Sobre a importância dos parklets nas cidades urbanas, principalmente numa cidade como Campinas, em bairros onde você tem velocidades controladas, né, como é o caso que estão colocando, dos 40 km por hora, em locais onde tem o comércio ativo, numa época onde a gente está precisando estimular a economia e retomada desses restaurantes e espaços comerciais, né, sorveterias e outros estabelecimentos. Então, ele é um importante instrumento para a gente ter uma participação nessa retomada da economia. Então, ele é um decreto que urge, né, que precisa ser realmente revisto. Eu vejo com muito bons olhos essa apresentação da INDEC. Acho que realmente vai estimular ainda mais e trazer eficiência nas autorizações. Com relação à taxa, eu não sei como vai ser cobrada, então eu não posso opinar, mas eu gostaria depois, se pudessem explicar um pouquinho melhor, porque, na verdade, o que eu entendi é que as cobranças são por mesas, né? E nem sempre os parklets vão ter mesas. Eles podem ser bancos, podem ser espaços de convívio. A gente tem muito caso em Florianópolis e mesmo em São Paulo que não tem mesas, né? Que são extensões de bancos. E aí, como você vai cobrar nesse caso? Então, acho que era bom a gente entender um pouquinho melhor. E volto a falar que esse novo decreto, né, essa minuta do novo decreto, não foi discutida no CMDU, então essa é uma opinião minha como arquiteta e do Secov, o qual represento também, de que eles são sim importantes para o município e vocês estarem aqui nesta casa discutindo um decreto é de suma importância. Isso demonstra como o governo está atuando e como ele está abrindo para a sociedade essa discussão. Muito obrigada a todos. Obrigado, Karina. Eu passo agora para o Rui Marô a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Peraí, fala aqui, ó. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Rossini, Marcelo Silva,
Paulo Gaspar, vereador Salvetti, em nome dos quais cumprimento todos os demais. O Ayrton, da INDEC, Mariana, o senhor Liceu, da CETEC. E explicar que eu estou aqui como cidadão. Eu fui um dos protagonistas do primeiro parquelete de Campinas, que começamos a aprovação desse parquelete em 2014, junto com a INDEC, posteriormente com os demais órgãos públicos afetos, sendo que foi construído na INDEC uma série de parâmetros. Nossa proposta original era implantar o parquelete, na época chamado de pequeno parque, em 2 ruas, sendo que, na ocasião, a INDEC alegou que uma das ruas tinha um fluxo muito grande de veículos, então que nós deveríamos reduzir, adequar, e assim como uma infinidade de outras modificações foram feitas, resultando no parquelete hoje do Cambuí. Foram estudadas distâncias da esquina, foram estudados acessos, foi incrementado lá acesso para cadeirantes, foi feito de tal forma que nós cumprimos todas as recomendações da INDEC, da Secretaria de Urbanismo e também as normas da CETEC. Esse parquelete surgiu de uma ação de algumas dezenas de pessoas que nasceram, via de regra, não todos, no Cambuí e se reuniam naquela região por mais de 20 anos. E esse número foi aumentando de tal forma que começou a atrapalhar o fluxo de pedestres na calçada. Em decorrência disso, tivemos a ideia de poder fazer essa ampliação na calçada. Não existia um regramento na época, pela novidade que era. Foi construído esse regramento, inclusive um manual de atuação da INDEC, do que deveria ser o parquelete, como deveria ser composto seu mobiliário, como poderia ser utilizado, e, dentre outras tantas questões que foram levantadas na época, uma delas é essa que os senhores têm uma postura hoje, que eu concordo, e já dizia isso na ocasião da primeira ocasião aqui na Câmara da audiência pública, em que nós deveríamos, eu concordava, que poderia ser realmente utilizado com uma visão comercial e econômica os parqueletes. Porque, aliás, eles surgiram nos Estados Unidos, em especial na Califórnia, com esse objetivo. Em 2008, com uma crise mundial muito forte, os parqueletes foram vistos como alguma coisa que podia incrementar o consumo em bares, restaurantes e outros pontos. E defendíamos, à época, que deveria ser permitido, sim, o uso comercial regrado e que o preço público fosse cobrado conforme a lei e fiscalizada a sua utilização, conforme a lei, pela CETEC. Eu vejo com grande satisfação que os parâmetros hoje colocados aqui, de uma certa forma, foram antecipados, tanto pelos técnicos quanto pelos empreendedores na época. Nós gostaríamos de acrescentar alguns itens que tomamos cuidado de ter na época, que talvez possa contribuir com essa nova normativa, que é muito bem-vinda. Por exemplo, nós utilizamos uma vedação de manta geotêxtil, no caso do parquelete do Cambuí, com o intuito de proteger o paralelepípedo ali. Aquilo vai virar como se fosse um resgate histórico no futuro de como é a pavimentação naquele local. E assim foi feito. Foi uma decisão nossa, não era uma exigência à época do poder público ou das normas, mas que eu gostaria de sugerir que onde houver esse tipo de pavimento, que deva ser preservado, também seja previsto no decreto que assim o seja. Gostaria de
contribuir também com relação ao artigo 13 do que for exposto pela Mariana da INDEC, né, se puder projetar é bom, sobre restabelecer ou remover o equipamento público em 72 horas, restaurando a condição original. Pois bem, quando se faz um parklet, demanda necessariamente investimentos. Eu sou contra que sejam investimentos públicos, nós temos outras prioridades muito mais importantes. Mas, se é bom para o município, bom para o comércio, que seja bancado pelo comércio. Seja bancado por aqueles que tenham interesse em ter um espaço melhorado no entorno da sua residência ou do seu local de convívio. Mas o artigo 13, da forma que está sendo proposto aqui, prevê um prazo de 72 horas para restabelecer as características originais da via, em caso haja solicitação da Prefeitura para diversas naturezas, prevendo para a rua, etc. Restabelecer o pavimento significa remover o parklet. Essa remoção, no meu modo de entender, tem que ter um motivo razoável, uma vez que houve empenho de alguém para fazer aquele equipamento e, via de regra, querendo propor algo bom para o município, como eu quero crer que é de consenso de todos aqui. Então, simplesmente, mediante uma solicitação da Prefeitura, fica uma coisa muito subjetiva, de tal forma que eu acho que deve ter um motivo razoável. Obviamente que o poder público municipal tem o poder discricionário de gerir o município da forma que ele achar mais adequada. Entretanto, uma vez permitido um parklet, a sua remoção deve ser justificada e não ficar à mercê da vontade de um gestor público num momento ou outro. Né? Deve ser regrada, sim, com cuidado, porque senão o próprio motivo de incentivar a instalação dos parklets cai por terra, caso esse tipo de atitude seja permitida. Eu gostaria de aproveitar para dizer que a INDEC tem um histórico de estudos sobre o parklet grande. Foi construído com secretários, com técnicos, à época. Né? Foi construído também uma postura municipal derivada da Secretaria de Urbanismo e Planejamento à época, que se pronunciou a favor, que estabeleceu os parâmetros urbanísticos complementares ao da INDEC, que tinha uma visão com relação ao trânsito e utilização de via de circulação de veículos, estabeleceu mais parâmetros. Portanto, tudo foi muito bem pensado naquela época, de forma responsável, com uma tecnicidade elogiável. E o resultado foi que nós fizemos esse parklet. Houve, na época, 15 primeiras páginas de jornal relativas ao parklet. Não que o parklet não fosse importante, especialmente para nós, mas, obviamente, nós nunca vimos 15 páginas a respeito de habitação popular desse município e outras tantas questões que afetam muito mais gente do que a utilização dos parklets. Então, houve realmente uma campanha contra o parklet, né, promovida, inclusive, por algumas associações, que não têm representatividade nenhuma, insignificância total, e que nós tivemos que nos defender. Por exemplo, que o parklet era de uso exclusivo dos seus mantenedores. Óbvio que não. Nunca foi, e nunca foi pensado nisso. Que os mantenedores se locupletavam economicamente da utilização desse parklet. Isso é, no mínimo, ridículo. Nós tivemos lá a questão do pavimento. Olha, o parklet tem um pavimento que não é móvel. Eu gostaria de explicar o seguinte: o parklet é regrado com distâncias, dimensões, parâmetros urbanísticos muito bem definidos. Portanto, o parklet não é para ser móvel, como um carrinho de pipoca, que uma hora está numa esquina, outra hora está no outro. Agora, o fato de ser removível, obviamente que o é. Seja ele de concreto, seja de aço, seja de madeira.
A definição em utilizar um piso de concreto naquela região foi porque aquela rua, historicamente, inunda. E ela inunda porque ela é um divisor de águas entre duas bacias, um da Norte-Sul e o outro da Orozimo Maia, e que, por ser antigo, não havia a drenagem de águas pluviais correta. E até hoje inunda. E o Parklet tomou o cuidado de prover com tubulação, etc., a drenagem adequada daquela situação, de tal forma que não causasse refluxo a montante de águas de chuva. Enfim. Se puder concluir. Pois não. Enfim, uma série de questões que foram colocadas, né, não procedem e prejudicaram o município, impedindo ou dificultando a instalação de outros parklets que nós torcemos para que haja muitos no município. Muito obrigado. Obrigado, Rui. E um dos objetivos, obviamente, dessa audiência pública é fazer esse debate com a sociedade, né? E evitar situações como aquela. Ô, vereador, deixa eu só pôr uma adenda no que o Rui falou. É importante ressaltar isso, porque quando foi instalado o parklet, a CETEC nunca foi contra, inclusive foi a favor. A única consideração que eu tenho, que na época eu era presidente, é que eu só fiquei sabendo depois que teve o problema para ir lá fiscalizar. Então, precisa se pensar, no governo passado, tinha essa situação da CETEC, e eu acho que aí teve um erro, não vou falar do pessoal que fez a instalação, de um erro da própria administração, não envolver a CETEC na construção do parklet. Então, o que ocasionou um problema dentro de nós, que somos gestores, muito grave. Então, eu quero parabenizar o presidente da INDEC, parabenizar a Mariana, que, pelo menos dessa vez, a CETEC está fazendo parte, e gostaria muito que o solo público, quem detém a autorização pela lei que tem hoje a autarquia, é a CETEC. Então, eu quero parabenizar o presidente da INDEC e a Mariana, que nós estamos começando no caminho certo, e deixar bem claro que a CETEC sempre foi a favor do parklet em Campinas. Obrigado, vereador. Vereador Salvetti, então, já iniciou aí a fala dos vereadores. Lembrando que, na verdade, a gente tem aí um histórico de um evento passado, mas a gente quer além, né? Eu acho que os equívocos, erros, falhas, né, no processo anterior sirvam como lição para que não aconteça no futuro. São aprendizados e é isso que a gente está tentando, obviamente, debater nessa audiência pública. Eu abro agora, então, a palavra para os vereadores aqui presentes. Paulo Gaspar se manifestou. Por favor, um microfone. Não sei se o vereador Marcelo Silva ainda se encontra. Mas Paulo Gaspar, com a palavra. Bom dia, vereador Rossini, vereadores colegas, todos da mesa, presidente, secretários, todos que estão nos assistindo, pessoal da INDEC presente. Eu vejo com muito bons olhos também essa alteração no decreto, sou a favor do parklet, por todos os motivos já explanados aqui. Muito importante para a gente dar esse dinamismo e resgatar essa utilização pública, tanto dos moradores do local quanto dos visitantes. Muito importante para a gente sanar essa questão dos moradores de rua, da questão da violência, do abandono, que a gente vê em muitas áreas. E fica aqui apenas uma dúvida. Primeiro, em relação às taxas da CETEC, que foi colocado, eu, como um liberal, eu sempre vejo com desconfiança a ação do Estado diante da iniciativa privada. Então, eu sou sempre um defensor, em primeiro momento, da iniciativa privada, para a gente, porque como o Estado é engessado, e depois que ele toma uma atitude, uma decisão, é complicado você voltar atrás e desfazer ou corrigir distorções. Eu vejo a necessidade de a gente sempre precaver antes de tomar uma solução. Então, no caso aqui do parklet, que ele é solicitado pelo estabelecimento comercial, né? E aí a taxa por mesa ou por metro quadrado, que seja,
E não só com o Parklet, a minha preocupação, com qualquer estabelecimento comercial, com feiras, com eventos, com tudo, a gente ouve muito a reclamação da questão do custo dessas taxas, né, que às vezes inviabiliza o próprio evento ou a própria iniciativa. Então, ninguém melhor aqui que os representantes de bar, restaurante e de outros setores. Eu não sei se existe algum canal direto dessas entidades, desses setores, dessas associações com a CETEC, para, de repente, rever a questão dessas taxas, se existe um diálogo nesse sentido. Então, é uma dúvida que eu tenho, se existe um canal direto, e não só com a CETEC. Eu acho que essa audiência de hoje tem muitas outras correlatas que falta esse canal direto do setor público com as entidades representantes. Então, essa parceria público-privada, eu acho que ela tem que ser primordial em todos os interesses públicos, privados aí que existem, como hoje, né? Então, é uma dúvida. Segunda dúvida que eu tenho, o cidadão que vai usar esse espaço e ele não diretamente vai consumir ali naquele estabelecimento, como fica essa questão, né? Então, acho que era essas duas coisas aí. Obrigado. Alguém mais vai falar? Bem, obrigado, vereador Paulo Gaspar. Só um minutinho, Mariana. Antes da gente já iniciar assim, a resposta aqui dos membros da mesa, eu pergunto se há mais alguém aqui do público que gostaria de se manifestar. Então, eu vou começar pela Tereza, então, porque ela está ali. Eu pedi que leve, né, a Tereza Penteado, porque depois a gente responde em bloco. Peço apenas, como está sendo gravado e transmitido, a identificação. Bom dia a todos. Desculpa a minha folga aqui, mas eu fiz uma pequena cirurgia aqui no pé e não dá para ficar em pé muito tempo. Então, não é folga, não, é necessidade. Eu gostaria, primeiro, de ler essa nova proposta, saber onde ela está, aonde está disponível para o público, porque só passar assim, de uma maneira muito rápida, fica bem complicado. De qualquer um saber do que se trata de uma maneira melhor, né? Mais informativa. E aí, por exemplo, as fotos usadas nos exemplos das larguras das ruas, isso aí a gente tem que notar que Campinas tem as calçadas muito estreitas. Então, seria bom fazer um estudo que abrangesse essas pequenas calçadas, como é o caso da Coronel Quirino, né? A calçada é super estreita. Então, um estudo que delimitasse ou que estudasse cada área com as suas calçadas e os seus problemas nessas calçadas. Para praças, eu acho que é necessário que a gente tenha um estudo técnico para que a arborização não seja prejudicada, porque a coisa que Campinas mais gosta de fazer é cortar a árvore, ou podar, ou extrair, ou cortar, ou danificar. Então, eu acho que isso aí tem que ser incluído um estudo num pessoal especializado para que seja feito. Eu dou, inclusive, um exemplo ali no Cambuí, de um bar que colocou as mesas na calçada, só que ele coloca toldo. E o que ele fez? Ele furou a raiz do lado da árvore para colocar o tubo para fixar o toldo. A gente reclamou no Parques e Jardins, e eu não sei qual foi a reação de todo mundo ali. O fato é que tiraram a árvore que estava e colocaram outra menor ainda, e o negócio continua no chão para dar suporte para o toldo, só que é a raiz da árvore. Então, eu acho que esse estudo precisa abranger, sem falta, essa parte do cuidado da arborização, que ela está sendo muito menosprezada em Campinas, numa época super necessária da gente ter uma arborização muito boa, né, que ajude o meio ambiente. E aí, como disse, já estou terminando, como bem disse o Rossini, a gente precisa corrigir os erros que houveram desde a aprovação por apenas uma secretaria, com muita discussão pela sociedade, com ação na Justiça. Esse novo decreto, quando deixar de ser apenas uma proposta, eu acho que é importante a gente, além de divulgar,
fazer uma nova audiência pública, porque aí todo mundo já vai ter mais material na mão para poder discutir. Obrigada. Obrigado, Tereza Penteado, do Resgate Cambuí. Agora, Matheus da Brasel, presidente da Brasel, também pediu para fazer uso da palavra. Bom dia. Obrigado pela palavra, Rossini, em teu nome, Salvete, Paulo Gaspar. Acho que o Marcelo saiu, mas cumprimento a todos da mesa. Antes de mais nada, acho que eu gostaria primeiro de parabenizar a ação de trazer o Parklet para Campinas. Isso é uma demanda do setor de bares e restaurantes, não só aqui em Campinas, mas em todo o Brasil. A gente participou ativamente da Viva Rua em São Paulo, com a Brasel, com a nossa seccional de São Paulo, para desenvolver os parklets. Trouxemos isso aí já em fevereiro, dia 6 de fevereiro desse ano, a gente trouxe essas considerações para a Secretaria de Urbanismo e também para o vereador Salvete, a necessidade de ter isso e de, principalmente naquele momento, em fevereiro, quando a gente estava no auge da pandemia, a gente poder usar isso como uma ferramenta urbanística de apoio à recuperação do setor de bares e restaurantes. Isso é extremamente importante. Eu acredito que, de alguma maneira, juridicamente, entender como a gente pode fazer isso, transformar num processo de recuperação para os bares. Então, eventualmente, as taxas que o Disseu falou que não são possíveis de isentar para os bares e restaurantes, acho que faz sentido a gente tratar isso com especial atenção para o setor, para a gente ter uma retomada e poder ajudar os bares a recuperarem, ainda que a gente tenha alguns anos aí de prejuízos para que isso aconteça, né? Uma reparação para o setor, né? Um ponto importante aí que para a gente é extremamente importante, a gente está falando aí que o setor de bares e restaurantes é o maior envolvido e o maior interessado na pauta, no assunto. Isso é o que acontece em todas as cidades que a gente vê isso, Nova York, Atlanta, Los Angeles, Santa Bárbara, São Paulo e várias outras cidades aqui no Brasil. Mas não é só o nosso setor que usa isso. Você vê em alguns outros centros urbanos, você vê bibliotecas, você vê outros tipos de comércio que querem interação com o público, querem que a cidade fique mais viva, fique mais iluminada, fique mais segura. É um ponto que a gente sempre fala na Brasel, que quando a rua está humanizada, quando ela está acesa, com luzes acesas, você tem mais população convivendo e você tem um ganho de segurança pública e de qualidade de vida no município extremamente positivo. Então, um ponto que a gente já conversou na CETEC desde 2008, a gente tem trazido para cá, e eu acho que vale a pena ressaltar dentro desse projeto e, eventualmente, isso aí estender por um diálogo com a autarquia, de mudar o processo de cobrança de mesas e cadeiras para metro quadrado, da mesma similaridade como é cobrado o IPTU e outras taxas da cidade. Você vai usar um espaço público, aquele espaço público tem uma metragem, então o estabelecimento pode colocar banqueta, pode colocar mesa, como ele pode ter um espaço para crianças e se divertirem, e não vai ser mesa e cadeira que vai estar lá, vai ser outro tipo de mobiliário de uso daquele espaço. Então, eu acho que a gente tratar neste projeto de lei, isso já virá parâmetro para uma mudança eventual na estruturação de como é feita as cobranças da taxa da CETEC, eu acho que pode ser muito positivo. Isso também nos traz para o setor de bares e restaurantes uma condição muito positiva. Uma questão do custo, quando a gente fala aí de 2 mesas a R$50 a R$100, 50 e poucos reais arredondando, mas na hora que você vai falar numa praça, que você vai usar muito mais mesas, você começa a ter uma discrepância muito grande entre o custo do IPTU com edificações de uma área que a gente paga versus um custo de uma área pequena, com uma edificação muito mais leve e um custo extremamente mais alto. Então, tem uma discrepância muito grande quando você faz essa cobrança por mesas e cadeiras. Então, acho que esse é um ponto importante da gente levar em consideração, mas, de qualquer maneira, eu acho que a Brasel gostaria de parabenizar a vanguarda de trazer esse assunto. Eu acho que ele, apesar dele estar no momento já que nós gostaríamos que tivesse acontecido muito antes, mas
tarde do que nunca. E da forma que ele está sendo feito, eu acho que traz um ponto aí que a gente já conversou muito de desburocratização aqui na cidade, de como a gente construir as coisas em conjunto, tanto o poder público quanto o poder privado, e a forma de envolver todo mundo acaba sendo positiva para não cometer os erros do passado. A gente tem uma experiência que tem pontos positivos e pontos negativos, como todas as outras, mas eu acho que daqui para frente faz sentido a gente construir alguma coisa que realmente seja colocado Campinas como vanguarda, especialmente porque Campinas e o que a gente faz aqui acaba refletindo para vários municípios do interior. A gente, na Brasel, cuida de 67 municípios do nosso estado. Então, a gente fazendo um trabalho muito bom aqui, a gente consegue propagar uma legislação e um diálogo entre poder público e poder privado muito positivo, não só para a nossa cidade, mas como para a região inteira. Então, eu gostaria de parabenizar, em nome do Rossini, a todo mundo que está participando. A Brasel está à disposição aí, a gente tem muito conteúdo, tem muita informação de como que isso pode ser construído em conjunto. Todas as considerações são extremamente positivas, as modificações. Tem questões pontuais que acho que a gente pode posteriormente endereçar, mas, em via de regra, tem muito anseio do nosso setor porque isso aconteça o mais rápido possível. Obrigado, Matheus. Tem mais um cidadão que está ali querendo fazer uso da palavra. Peço só para se identificar e fazer a sua observação ou questionamento. Bom dia a todos. Meu nome é José Renato. Eu sou do Conselho de Economia do Estado de São Paulo. Eu gostaria de questionar um pouco se o plano de parklets está contemplado no plano diretor. Eu, na verdade, até hoje eu era contra o parklet, mas pelo que eu ouvi aqui nessa sessão, e vocês me convenceram que é uma coisa muito boa para a cidade, tá? Que vai gerar empregos, vai dar mais segurança nas vias públicas, não só por velocidade controlada, mas por mais pessoas também nas ruas. E eu vejo que teria que estar, será que não teria que estar contemplado no plano diretor, isso do negócio do parklets, porque para ver o que a população pensa, porque eu acho que tem instituições, por exemplo, que nem o senhor ali falou, tem algumas instituições que foram contra, né? Mas tem instituições que nem o bares e eventos de hotéis também são a favor. Então tem que pesar para ver, acho que o que a população pensa no geral, porque para ver o que é melhor para a cidade, se essas são as prioridades. Mas eu acho que vai passar essa opção do parque, porque, que nem foi dito aqui, são muito mais condições favoráveis para a população do que contra. Então, esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado, José Renato. Vereador Paulo Gaspar. Lembrei de só mais uma dúvida. A solicitação é feita pelo estabelecimento comercial, correto? Se não houver interesse comercial, se uma associação de moradores, alguma coisa, resolve fazer alguma coisa no bairro dela, tal, fazer um espaço de convívio, é possível isso, fazer essa solicitação para ter um possível parklet que não seja de fins comerciais? É isso. Um condomínio, né, um prédio. Bem, só tem mais uma pergunta, acho que daqui do público. Tem mais um ali. Por favor, pode se identificar e fazer a sua... Bom dia a todos. Meu nome é Vasco Antônio Moretti Filho. Eu sou proprietário do restaurante Cenário, onde o parque foi feito em frente. O restaurante nunca teve nada a ver com aquilo. Eu queria dizer que foi uma imagem super negativa criada para o restaurante. Bom dia a todas as autoridades, presentes. Foi uma imagem super negativa criada para o restaurante. A gente perdeu muito cliente, mas muito, 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 assim. O que a mídia fez com a gente, nós nunca tivemos nada. Meu pai, a única intenção, meu pai é amigo do pessoal dos empresários que organizaram, se propuseram, fizeram toda a documentação, entraram com o processo. A única coisa que eles fizeram, meu pai, Vasco, posso fazer, podemos fazer o parque ali? Pode, não tem problema nenhum. Atrapalhou o parque ali. Tinha um cara que colocava um carro ali às 6 da manhã e tirava às 8 da noite. Essa pessoa que acho que ficou a mais prejudicada.
Ali é a vaga de um carro. Não atrapalha trânsito nenhum, nada. O que a Associação do Cambuí fez com a gente foi uma coisa assim, totalmente impensada. As notícias que publicavam para todo mundo, para a sociedade, era informação tudo errada. Como se nós fôssemos os responsáveis. E a bagagem negativa que a gente levou por causa disso foi imensa. Viu, dona Tereza? A senhora não tem ideia do que a senhora prejudicou a gente. A senhora não tem ideia. A senhora se manifestou, agora eu estou me manifestando, por gentileza. Por favor, Vasco. Vasco. Sim, sem... Eu não estou faltando com respeito não vamos polemizar. Então vamos para a justiça. Só um minutinho. Já está lá, não está? Tereza. Eu não Vasco, faltei por favor. Aonde eu faltei com respeito com a senhora, dona Tereza? Por gentileza. Eu estou citando a senhora porque a senhora foi em cima da gente, foi em cima do restaurante, a senhora falou sempre em cima do restaurante, foi super negativa a história. Eu queria cortar então, seu senhora, som. Por gentileza, eu estou aqui. Tá bom. A senhora falou que o restaurante Vasco, por favor, Vasco. A senhora citou que o restaurante era responsável por aquilo. Várias vezes. Tem todo documentado em vários locais. Tá bom. Então vamos parar por aqui. Obrigado, Vasco. Eu queria só dizer que hoje é um negócio muito positivo para a cidade, que eu vejo pelas câmeras, tiro várias fotos, inclusive, eu posso mandar para todos aqui, que quando está fechado, vai que gente com criança, gente que não tem idosos, crianças, mães com carrinho de nenê, sentam lá, dão comida para a criança. Criança com bicicleta vai lá, senta e fica conversando. Sabe, não é um negócio que embelezou o local. Eu cuido daquilo ali hoje. Tem que pintar, arrumar, eu arrumo, porque está na frente do restaurante. Sabe, foi um negócio bom. Primeiro foi muito negativo. Agora tá legal, tá funcionando. Mas a imagem negativa que gera para o estabelecimento isso, da forma que foi feita, vocês não têm ideia. Vocês não têm... Tem um monte de gente, eu tinha 20 colaboradores lá. A senhora não tem ideia do prejuízo que causa isso. Obrigado, Vasco. Só isso que eu queria dizer. Um bom dia a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Nós estamos aqui na audiência pública para discutir a alteração do decreto que regulamenta a instalação e funcionamento dos parklets na cidade de Campinas. E, Vasco, uma das intenções, e Tereza também, da gente fazer esse debate é evitar que situações como aquela voltem a acontecer. Houve problemas no processo que geraram desconfiança, contrariedade, questionamento e até ação na justiça. E nós não queríamos que esse instrumento, que pode ser um instrumento importante de desenvolvimento urbano, de estimular o convívio, o lazer, fosse também visto de uma forma negativa. Eu, assim, lamento e frequento também o cenário que acabou o próprio bar e restaurante sendo prejudicado com isso. A gente quer resgatar, recuperar isso. Acho que fica aqui esse registro, Vasco. Enfim, não dá para a gente ficar discutindo questão de quem fez, quem não fez, mas você também foi vítima de um processo que... Só quero ressaltar, dona Tereza, que eu sou amigo de todos da sua família. A senhora não tem ideia quanto tempo. Poderia... Só um minutinho. Tem mais alguém que quer falar ali, não? Tá. Eu só queria, assim, na verdade... Não, Tereza, eu queria combinar o seguinte. Vamos fazer essa. A gente não veio aqui para discutir aquele caso, aquela situação. Nós estamos discutindo como é que a gente avança, tá certo? Perfeito. Eu entendi, eu compreendo até e sei da revolta e indignação. Mas assim, que a gente possa agora, nessa discussão, trazer sugestões em cima daquilo que foi apresentado, para acrescentar, contribuir positivamente. Obviamente que a audiência pública a gente garante que todos possam se manifestar. Por favor, se identifique, seja objetivo. Obrigado.
Olá, sou Emiliano Beghini. Queria agradecer, primeiramente, ao vereador Rossini pela oportunidade como presidente da mesa, aos demais integrantes, aos vereadores e a todos aqui presentes. Sou um frequentador hoje do Parklet. Vejo com bons olhos isso, não só para aquela região, mas para Campinas como um todo. Eu acho que o Parklet hoje já é uma forma consolidada nas principais cidades que hoje existem, né? Eu acho que o trabalho da INDEC, com a apresentação, com a CETEC aí junto, eu acho que só vai trazer mais, depois dessa situação que nós tivemos da pandemia, de todo mundo dentro de casa, que sai para um restaurante, compra comida e volta para casa, que vai no mercado e volta para casa, o Parklet vai possibilitar o tráfego, de novo, das pessoas nas ruas. E eu acho que as pessoas nas ruas vão começar a observar e melhorar a cidade, desde as árvores, dos projetos arquitetônicos. Eu acho que o Parklet vai trazer, sim, um grande benefício para Campinas. Com um estudo, com um projeto, eu acho que não tem ninguém que vá contra um projeto desse, que vai trazer, não só para os restaurantes, mas também para áreas que, vamos fazer um Parklet para um convívio, para uma leitura, para uma situação que não seja específica também do restaurante. Então, só para pontuar que nós, que somos frequentadores, vemos com bons olhos, já temos a experiência e para Campinas só vai trazer mais benefício. Agradeço a todos. Obrigado, Emiliano. Por favor, se identifique. Bom dia a todos, a toda a mesa e os convidados, as autoridades presentes. Meu nome é César Vieira, também sou um frequentador e a minha satisfação aqui hoje é ver essa, vamos dizer, quase unanimidade nesse projeto que nós demoramos 4 anos buscando para sair o primeiro Parklet. Foi criticado, foi tudo, não vou entrar no mérito dessa questão. Uma palavra que às vezes as pessoas esquecem é porque quando nós fizemos esse Parklet, chamavam projeto piloto. Piloto não é uma coisa definitiva. Por isso essas discussões, para que se melhore, para que se aprimore, pois não existe um momento melhor agora do que Parklet. Não só no aspecto comercial, mas sim, devido à pandemia, as áreas que podem ser feitas dentro de um conceito. O nosso Parklet, devido a tanta polêmica, coisas realmente muito de colocações na imprensa que não eram a realidade da nossa história, do nosso empenho em estar fazendo algo desse tipo. Então, hoje eu estou muito satisfeito em ver toda uma sociedade voltada para uma coisa que existe no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e nós sofremos tanto com esse Parklet. Quem acreditou, que fez com carinho, com o projeto aprovado, com ART paga. Então, nós fomos, de certa forma, incriminados por um motivo que nós não tínhamos culpa de ter feito aquilo. Mas eu esqueço o passado e vejo um futuro super promissor com toda essa sociedade política, com a prefeitura, com os órgãos responsáveis por isso, que estão dando a oportunidade da modernidade. Porque o Cambuí precisa de modernidade, desde seus estacionamentos, desde as suas árvores, desde as suas calçadas, e o Parklet vai fomentar isso, gerar emprego e a capacitação de fazer algo melhor para Campinas e, quem sabe, para a região. Eu agradeço. Obrigado, César. Nós recebemos aqui um questionamento de um munícipe que está assistindo, Robenildo Silva Norberto, e ele pergunta: as empresas terão direito de proibir que pessoas que não são clientes acessem esses lugares? Antes de passar aqui já para as respostas, a gente organiza quem vai fazer. Eu queria fazer um rápido comentário e só pontuar algumas coisas que eu fui anotando aqui de diversas falas, né, que
merece talvez aí a gente, depois a resposta da mesa, né? Primeiro, assim, a secretária, a Carol, ela disse que isso certamente pode ser um instrumento importante de reurbanização dos espaços públicos, e o presidente Ayrton trouxe um pouco um relato de que a configuração das cidades está mudando, né? E a gente precisa entender a cidade como um novo ambiente de convivência que tem conflitos que precisam ser administrados, né? Pedestre, veículo, trânsito, comércio, né? Enfim. E preservar, obviamente, a qualidade de vida. E das questões colocadas, tinha anotado aqui, agora eu me perdi. Está aqui. Rapidamente pontuando, e já foi o vereador Paulo Gaspar também colocou, e esse cidadão falou, se o parque é para uso público, né, se ele tem restrição de acesso para que, eventualmente, não vá fazer consumo naquele estabelecimento. Essa questão de estender para as praças públicas foi pontuado aqui, que é uma coisa que a gente precisa estudar, porque existe hoje uma proibição do Ministério Público de novas concessões em praças públicas, a gente vai ter que cuidar disso. A questão do critério de cobrança das taxas públicas, que elas são, obviamente, necessárias. Não sei se é nesse decreto, mas isso é uma coisa que precisa ser verificada para o senso de justiça, né? Você pode até, num primeiro momento, a título de estímulo, durante um período, dar algum desconto, mas não cobrar nada, eu acho que não tem jeito. A necessidade de adoção ou fixação de alguns parâmetros técnicos, obviamente a INDEC, Secretaria de Planejamento e Urbanismo vão estar de olho para saber as características da via, das calçadas, enfim, adequar à realidade de cada situação. O Rui fala que deveria ser mantida a exigência da vedação com manta especial no caso de solo de paralelepípedo, que na questão da remoção do equipamento haja um critério que ele chamou de motivo razoável, né, para evitar, enfim, que alguém de plantão vá, não quero, mas que tenha justificativa. E também o Renato perguntou se isso está incluído no plano diretor. Foram alguns apontamentos que eu vi, obviamente, eu acho que como harmonizar tudo isso e se for em praça, respeitando a arborização, né, evitar que se degrade o paisagismo por conta disso. Então, eu só pontuei essas coisas, agora como é que a gente faz a sequência de respostas aqui? Pode. Então, começar com a Carol para falar do plano diretor. Bom, eu acho que é importante essa discussão justamente para a gente construir algo que a sociedade queira, né? Então, se a gente não tiver esse espaço de debate, esse espaço de construção, a gente não consegue ter essa qualificação dos espaços públicos. Então, respondendo à pergunta do José Renato, que é do Conselho de Economia do Estado de São Paulo, realmente ele está, não o parque em si, mas o plano diretor traz como uma primícia importante. E uma das diretrizes que norteiam, né, é a priorização do pedestre, né? É o detrimento de você trazer as pessoas ao trafegar pelas calçadas, né, num espaço de qualidade, num espaço de público que você tem uma qualidade urbana, né? Então, o plano diretor traz como a gente requalificar isso, traz também a questão de todo o ordenamento da cidade atrelado a um transporte público dentro das linhas do BRT. Então, o plano diretor está estruturado do desenvolvimento ordenado pelo transporte, que é o DOT. Então, para a gente ter um transporte eficaz, eu tenho que trazer uma acessibilidade para essas pessoas que vão andar nessas calçadas, né? Até porque a gente precisa também, atrelado a isso, as áreas comerciais. Então, as pessoas que vão utilizar essas linhas de transporte que o plano diretor traz,
eu preciso que tenha comércio, eu preciso que tenha esses espaços de uso misto. Então, o fato de incentivar essas calçadas serem mais largas, a gente permite a permanência dessas pessoas nesses locais. E aí a retomada da economia ao longo dessas linhas de transportes que precisa da população, né, que pague o custo da passagem, né? Então está aqui o Ayrton, né, que tem toda a experiência de que se a gente tem as linhas de transportes, que eu não tenho um adensamento, que eu não tenha usos mistos, não fecha, né, secretário? Então é importante a gente levar essa dinâmica urbana. Então, o plano diretor, ele traz, sim, princípios importantes, como a priorização do pedestre, a requalificação dos espaços públicos, o sistema de transporte eficaz, né, e a requalificação também de áreas que hoje estão degradadas e que a gente precisa requalificar, através do comércio, através da vivência noturna desses bares, né, em algumas regiões que nós vamos incentivar. Então, José, é importante a gente trazer essa discussão, sim, é muito importante a colocação do senhor quanto ao plano diretor, não só ele, como a lei de uso e ocupação do solo, que ordena um território, que requalifica totalmente esses espaços e que define essas dinâmicas urbanas que a gente vem vivenciando, tá? Então, por isso que a gente entendeu a importância de estar aqui em discussão a revisão deste decreto, né, de uma forma com a sociedade. Então, Tereza, a gente vai disponibilizar, sim, né, inclusive o decreto, eu acho que é uma participação com todos. Coloquei aqui para a Mariana também, se há necessidade da gente, viu, Karina, retomar essa discussão via CMDU, que o CMDU é um Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde nós estávamos até às 8h30, 9 horas da noite, discutindo um decreto, né, e um projeto de lei. Então, essa parceria que a gente tem juntamente com os conselhos que estão representados via CMDU, é importante, sim, essa união de esforços, tá? Então, fica aqui a Secretaria de Planejamento à disposição da INDEC, caso entender a necessidade de discutir isso junto ao CMDU, a gente pode, eu como presidente, como pessoa, como secretária, a gente chamar uma reunião extraordinária, né, Cá, para a gente poder debater isso internamente, tá? Muito obrigada. Obrigado, Carol. Passo para a Mariana agora. Ou Dirceu primeiro? Então tá, Dirceu. Alô, sim. Quero fazer um esclarecimento aqui. Aqui foi falado em taxas. A CETEC não cobra taxas, ela cobra preços públicos, tá? Que é o que determina por lei. E respondendo ao questionamento da Brasel, a cobrança é feita só quando há consumo e comércio. Se for um espaço kids, não vai haver cobrança. Ou qualquer outro tipo de espaço onde não haja comércio de produtos, tá? E esclarecendo também o questionamento da Tereza quanto à largura da calçada, a largura é independente, porque o parklet ele é instalado na via pública. Ele ocupa um espaço da via pública, e não um espaço da calçada. A calçada serve apenas para o acesso ao parklet. Era isso aí. Obrigado, Dirceu. Mariana. Complementando a resposta ao senhor Rui, no novo decreto são 7 dias úteis, não 72 horas, tá, para remoção. E a remoção não é um ato discricionário, embora talvez na minha fala possa ter parecido isso, eu peço desculpas, mas é em função do descumprimento das normas do decreto. É para isso que ele serve, dar o incentivo, mas também estabelecer as normas. Então, se, por exemplo, o projeto apresentado for diferente do realizado, aí sim caracteriza-se o descumprimento, tá? E são 7 dias na proposta. Matheus, bem interessante todas as suas observações. Nós tínhamos pensado para bares, restaurantes e similares nessa proposta inicial, mas podemos sim incorporar essas outras sugestões que você está colocando, tudo para trazer mais vida, de fato, para a nossa cidade, né? Nós tivemos algumas reuniões de trabalho entre todos os que estão aqui, que de fato engendraram essa primeira versão, mas, como a senhora Tereza bem colocou, vamos sim colocar à disposição para as pessoas contribuírem, porque a ideia é que essa política pública se dissemine na cidade como um todo. E só lograremos êxito se tivermos a participação popular, tá certo? Muito obrigada. Obrigado. Rui.
Gostaria de contribuir com a pergunta do vereador Paulo Gaspar, baseado no convívio que eu tenho desde 2014 com o Parklet. Pode ocorrer situações em que o comerciante, entendeu, não tem interesse que haja o Parklet na frente do seu estabelecimento, mas existem outras possibilidades. Imagine que um Parklet pega a frente de um bar e de uma sorveteria. E como é que fica? O bar usa exclusivamente ou a sorveteria usa exclusivamente? Na experiência que nós temos, nós vimos que a melhor situação é aquela de não uso exclusivo por ninguém. De tal forma que o Parklet do Cambuí, por exemplo, nós temos lá pessoas que param um carrinho para vender pamonha, milho verde, outros que expõem artesanato por algumas horas, outros que param lá simplesmente computador, e outros que param, ontem mesmo um amigo dizendo que caminha com a mãe ali no Cambuí, para ali para descansar, etc. Então, o uso do Parklet, meu modo de entender, não deveria ser exclusivamente comercial e, obviamente, exclusivo uso de ninguém, até porque trata-se de uma questão pública. Lá no Parklet Cambuí, nós temos uma placa onde fica dito isso, né, que o uso é de todos, sem exclusividade de ninguém. Eu não sei qual seria o critério correto, mas isso, a CETEC tem técnicos muito bons para definir e encaminhar sugestões para o critério da cobrança pelo uso, né? Acredito que realmente pode ser, inclusive, ser uma cobrança em dinheiro, de uso público, isso está na lei, mas também pode ser um acordo em que o comerciante ajude a manter aquilo limpo, iluminado, etc. Então, o interesse comercial, ele deve existir. E eu falei isso em 2017, numa audiência pública, e que o espaço público pode-se criar um misto com exploração comercial, no caso do Cambuí Parklet, que aliviará as calçadas. Essa é a questão. E, se for um único estabelecimento comercial que não tem interesse em fornecer, que assim o faça. Nós tivemos exigências, e eu acho muito louvável que se venha a simplificar essa questão do Parklet, mas uma das exigências foi, através de um edital de comunicação, de manifestação de interesse ou contrariedade. E tinha um prazo de 10 dias para apresentar. Por incrível que pareça, nós tivemos, está aqui na minha mão, 525 manifestações de interesse por aquele Parklet na época. Eu acho isso desnecessário. Acho que pode ser simplificado. Assim como outras tantas questões que nos foram exigidas, e o senhor, como liberal, vai entender bem. Foi exigido, por exemplo, projeto executivo de uma laje de menos de 13 metros. Projeto executivo. Foi exigido memorial descritivo. Foi exigido anotação de responsabilidade técnica. Aliás, cumprimos tudo, né? Foi exigido como seria a questão dos móveis ali instalados. Se me permite mais um instante, nós tivemos 3 enxovais de móveis. Um para crianças, cadeirinhas, mesinhas, etc. Tivemos um para leitura e tivemos um aos moldes de mesa de bar com ombrelones, etc. Esses enxovais, com o tempo e com a persistência de uma narrativa de que os móveis deveriam ser fixos, né, nós resolvemos colocar móveis fixos, né, o que piorou, do meu modo de entender, a qualidade do Parklet. Como sugestão, portanto, eu acredito que deveria ser um uso liberado para todas as atividades, né, e não exclusivo do comércio, em que pese o fato de, como eu disse, sempre ter concordado, né, com as aspirações, como, por exemplo, acredito que seja a da Brasel. Tá? Muito obrigado. Ok.
pergunto se alguém mais gostaria de fazer algum comentário da mesa, algum questionamento. Pois não, rápido. Hoje, na explanação da Mariana, não foi falado sobre esses aspectos do projeto em si, né? O que é solicitado, projeto executivo, RT, essas coisas. Não está entrando no mérito da questão hoje. Mas eu, como arquiteto também, além de ser o liberal, também sofro com essa parte da burocracia, né? E acho importante desburocratizar esse processo. Não sei se é o caso de ter um projeto executivo, esse tipo de coisa. Se eu não me engano, ela disse que não vai ser exigido isso, né? Só um croquis. Só o croquis. Então, pronto, está respondido. Obrigado. Bem, nós estamos aqui já quase, são 10h53, já caminhando para o final aqui dessa audiência pública. O objetivo da audiência é exatamente este, né? A gente permitir que todos possam se manifestar com relação à proposta. Colher informações, sugestões de aprimoramento. Foram pontuadas algumas sugestões que certamente ENDEC, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, CETEC, vão levar em consideração. Assim que a minuta do decreto estiver formatado, isso vai ser disponibilizado, tá certo? Para que todos possam conhecê-lo e, eventualmente, ainda encaminhar novas contribuições. Nós queremos, obviamente, fazer de Campinas uma cidade cada vez melhor, né? Nós perseguimos a meta de fazer de Campinas uma cidade sustentável, né? E onde as pessoas se sintam felizes. Quem mora em Campinas já tem muito orgulho de morar. Quem nasceu, mais ainda, né? Eu que não nasci, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de morar em Campinas. E se a gente puder contribuir para fazer da nossa cidade, incorporando tecnologias, modernidades, né, que melhore essa convivência, que melhore a qualidade de vida, que respeite o meio ambiente, eu acho que a gente tem que buscar isso. O Parklet do Cambuí, pelo pioneirismo, acabou sendo mal interpretado no início, tá certo? São quantos fatos na história, né, daqueles que inovaram, muitas vezes foram tidos como loucos, malucos, foram criticados, e depois a história mostrou que ali estava a modernidade. Então, eu quero cumprimentar todos, e aí no seu nome, Rui, lá atrás, por ter tido essa ideia. Eu moro no Cambuí, e ao próximo ali do cenário, e assim que eu vi o início das obras, com placa da INDEC, inclusive, eu, como vereador, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o presidente da INDEC, da época, o Barreiro, e ele me disse, olha, ali é um projeto piloto, nós estamos... Aí depois teve toda aquela repercussão, mas não foi nada feito nem por iniciativa do cenário, nem dos cidadãos ali, sem consultar, sem ouvir, sem pedir autorização do poder público. Mas, infelizmente, aconteceu aquilo, e eu também não gostaria que aquela experiência pudesse impedir que Campinas utilize desse equipamento para as finalidades que foram colocadas aqui. Eu quero agradecer a todos aqui da mesa que participaram, começando pela Carol Baracá, nossa secretária de Planejamento e Urbanismo, presidente da INDEC, Ayrton Camargo e Silva, a Mariana Sanedra, que fez a exposição, Dirceu Pereira, representando aqui o presidente da CETEC, a Karina Cury, vice-presidente do CMDU, o Rui Marô, que falou aqui em nome da sociedade, também o Abílio Pereira, diretor de Desenvolvimento Econômico, representando a secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flose. Quero agradecer também a presença da Tereza Penteado, sempre participante, acompanhando atentamente do Movimento Resgate Cambuí, Gustavo Magione, da Brasel, Renato Iga, da Brasel, também o Matheus, presidente da Brasel, e o Rodrigo Caetano, da CETEC, além do vereador Paulo Gaspar, vereador Salvetti e vereador
Marcelo Silva. Então, com essas considerações, mais uma vez agradecendo a presença de todos, eu dou por encerrada essa audiência pública. Bom dia a todos e parabéns aos cidadãos que vieram acompanhar e debater, mostrando interesse pela nossa cidade. Muito obrigado. Bom, terminou agora há pouco aqui na Câmara Municipal de Campinas a 47ª audiência pública. Estou aqui com o vereador Luiz Rossini, que conduziu a audiência pública, para fazer um balanço. O que o senhor tem a dizer a respeito de tudo que foi debatido aqui? Bom dia para o senhor. Olha, primeiro eu fiquei surpreso de ver a presença e a participação tanto da população quanto dos representantes do governo e das entidades que aqui estiveram presentes, como o CMDU, a Brasel, o Movimento Resgate Cambuí, mostrando que essa discussão é necessária e importante. O Parklet é um instrumento urbanístico, que vem sendo utilizado em grandes cidades, no mundo inteiro. Em São Paulo tem muito, na capital. E Campinas não pode deixar de utilizar isso para estimular o convívio, a convivência nesses ambientes urbanos. É um instrumento de requalificação urbana, e que, obviamente, estimula a presença das pessoas nesses pontos. A ideia foi discutir, antes de formalizar e finalizar a alteração do decreto. Existe um decreto hoje que regulamenta a instalação e funcionamento do Parklets. Foi percebido que há necessidade de alteração, aprimoramento do decreto, e a audiência pública foi para ver como o governo está pensando promover algumas alterações e colher propostas de aprimoramento dessa legislação. Eu achei muito positiva a audiência e foi bastante contributiva do ponto de vista de aprimoramento da norma. Que pé que está essa situação, vereador? Porque em Campinas havia apenas um, na Coronel Quirino, no Cambuí. Como que está essa situação? Hoje, inclusive, foi bastante debatida essa questão aqui na audiência pública. Na verdade, esse Parklet do Cambuí, quando ele foi colocado como projeto... outra situação. É uma outra situação. Um projeto piloto, não havia, à época, um regramento. E por não haver um regramento, acabou suscitando discussões, debates, que foi parar, inclusive, na Justiça. A partir daí, a Prefeitura fez um decreto buscando regulamentar e até prever a possibilidade de outros, mas ainda havia uma certa insegurança, Há vários interesses de instalação de parques, mas como havia uma situação de instabilidade jurídica, vamos falar assim, isso não avançou. O governo, através da INDEC, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, e a CETEC se debruçaram para estudar como aprimorar isso, para dar sequência na instalação. Eu acho que resolver de vez essa questão do Parque do Cambuí, consolidar essa situação e talvez permitir a criação de outros. A proposta do decreto é ousada, porque além de utilizar ao longo das calçadas, talvez poder utilizar também nas praças públicas. Então, essa é uma inovação e precisa ser, obviamente, estudada, adequada à legislação que rege também essa questão de uso das praças públicas. Mas esse é o objetivo da audiência pública. Primeiro, não é comum você fazer audiência pública para discutir alteração de decreto. Normalmente é projeto de lei, porque isso aqui a Câmara não vai votar. Mas a Câmara não podia se omitir de debater essa questão. Por isso eu tomei a iniciativa de chamar a audiência pública, porque eu acho que faz sim, e a Câmara é a caixa de ressonância da sociedade. Você viu a presença aí de cidadãos que vieram se manifestar. E é necessário. Eu acho que saiu daqui bastante elemento para aprimoramento da norma
e, obviamente, utilizar esse equipamento como algo de requalificação dos espaços urbanos, de estimular a convivência, o convívio das pessoas nesses locais. Para finalizar, qual o próximo passo agora, vereador? Agora, eu acho que com as sugestões apontadas, o governo, através da INDEC, Secretaria de Planejamento, deve apresentar uma proposta de decreto que vai ser disponibilizada ainda para colher uma ou outra sugestão, e esperamos que aí sim o prefeito, com base nessas informações, publique o decreto, porque aí é uma iniciativa do prefeito, né, mas garantindo que ali teve a participação da Câmara na construção dessa norma. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Obrigado. Ok, muito obrigado então ao vereador Luiz Rossini conversando conosco ao vivo, e você segue com a programação normal da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas. O ideal é que você sempre anote tudo, principalmente em orçamento e planejamento orçamentário familiar, né? Você precisa ter uma planilhazinha onde você discrimina todas as suas receitas, todas as suas despesas suas e da sua família, né? Para que você mantenha o foco e cumprir aquele orçamento mês a mês, para que no final do ano você atinja o objetivo que você pretende. Conforme você vai planejando, você lembra que no início do ano vai ter IPTU, você vai lá e acrescenta, sabendo que você vai ter X reais de IPTU no ano que vem, já para você começar a provisionar, vai ter a matrícula